Vamos retornar com o último bloco do Frente a Frente e avisar os nossos espectadores, telespectadores, aqueles que gostam do programa, que podem ver agora o nosso programa no site do Canal 20 em tempo real. Nós estamos conversando com o deputado Arlen Santiago e estamos falando sobre política. Arlen, por que esses 6 municípios, que você disse no último bloco, não foi ainda feito o serviço? O Aécio soltou um projeto para asfaltar as cidades que não tinham asfalto, que são 224. 218 estão prontas, 6 não foram feitas. Por que não foram feitas? Porque são estradas federais. O governo federal tinha que fazer as 6. Não fez nenhuma, nem repassou para o governo do estado. São alguns municípios ali depois de Almenara, né? Salto Divisa, acho que Santo Antônio de Jacinto, São João das Missões, que inclusive o prefeito, a cidade é administrada pelo PT, né? São amigos nossos, Índios, Chacriabás, né? Manga, né? E Montalvânia. Então, 3, o governo federal não deu conta de fazer nenhuma delas aí, né? E agora até está aparecendo que está botando uma licitação para poder fazer o projeto para São João das Missões depois de 12 anos e da gente ir lá no Zé de Alencar, que até adiantou um pouco. Fui lá com o Zé de Alencar, fomos lá, o Márcio Reinaldo, Humberto Soto, há muitos anos atrás, e ele mandou o Exército fazer, inclusive licitou e fez até um pequeno trecho entre Manga e Monte Rei. O outro a firma quebrou e aí não consegue fazer. Zé de Alencar não está lá mais. Há pouco, no final do ano passado, nós estivemos com o deputado Zé Silva, lá no General Frache, junto com o prefeito de São João das Missões, vereadores, os vereadores lá de Montalvânia, né? Afonso, Gerri, Gildenes, Nitão, né? Tivemos lá com o prefeito Pel de Juvenília, que também quer, o prefeito Quinquinha, o vereador Evilásio, lá de Manga, lutando para que fizesse alguma coisa. E o general pegou o telefone, brigou muito, mandou apertar muito, e nós iremos lá novamente, porque a coisa não caminha no governo federal. Olha, é interessante. Nas últimas eleições para presidente, a Dilma ganhou disparado no norte de Minas. Quer dizer, o Aécio perdeu a eleição aqui no norte de Minas. E a situação é essa que você está dizendo. Até no município do PT não se faz nada. E vem a eleição agora aí com o Aécio candidato. Será que a Dilma vai repetir essa votação no norte de Minas? Não, a primeira questão é o seguinte, o Aécio não perdeu para a Dilma aqui, porque o Aécio não disputou a eleição. Não, quem mas disputou, o candidato do PSDB, quem disputou, né? Foi Zé Serra. Você sabe que transferir voto é uma situação mais complexa, né? E nós vimos o seguinte, que no final de julho, o candidato do PT-PMDB, né, Patruzzi e Hélio Costa, eles tinham 56% de intenção de voto e a Anastasia tinha 7% de intenção de voto. No final, ganhou no primeiro turno com 64% de intenção de voto e no norte de Minas foi com 54%. Nós não alcançamos a média, mesmo com essa quantidade de coisas sendo feitas. Por quê? E agora com a mídia do Estado, ela é pequena, ela não é grande e há uma questão que o Bolsa Família acabou sendo apropriado, né, pelo PT. Agora, como o Aécio fez um projeto no Senado que o Bolsa Família, qualquer que seja o presidente, ele será obrigatório, quer dizer, o discurso começa a ficar já mais capenga, né? E com o Aécio, o pessoal de Bonito de Minas vai pensar, puxa vida, eu tenho um Bolsa Família, mas hoje, se alguém meu adoecer, eu consigo ir embora, porque o Aécio mandou uma ambulância para cá, mandou um posto de saúde para cá, fez uma estrada boa para a gente. Então já começa a ter outra avaliação, não só a questão do governo do Estado. Então eu acredito que tudo indica que o Aécio, em sendo realmente candidato, o norte de Minas não vai faltar a ele, como Minas Gerais não vai ser. Tem alguma possibilidade dele não ser? Eu acho que ainda não tem a convenção, né? Não se pode falar ainda em candidato, quer dizer, é um pré-candidato, né? É pré-candidato, mas tudo indica que as coisas estão indo bem, né? Para o Aécio, e o PT começa a colher agora o que plantou, né? Semeia vento, colhendo tempestade. Então, com essa quantidade enorme de corrupções, isso aí está refletindo que a popularidade está caindo 7% já nesse mês. A própria votação do Aécio no Estado vai depender muito do candidato dele a governador, que é o Pimenta. O Pimenta ficou 10 anos afastado da política. Você acha que ele consegue eleger o Pimenta? Olha, acredito que sim. Você vê o seguinte, o adversário é forte. Não, tenho certeza que sim. O anterior era mais forte, era Hélio Costa, ministro, exposição, junto com Patrus Ananias, que realmente é o grande nome que o PT tem em Minas Gerais, né? Nós temos que saber primeiro se o Pimentel vai poder ter condições jurídicas até de ser candidato, né? Que a gente não sabe ainda isso aí, porque parece que
algumas coisas tramitando aí que podem atrapalhar essa questão da candidatura do candidato do PT. Mas o Pimenta da Veiga é uma pessoa que participou da redemocratização do país, foi deputado federal, foi prefeito de Belo Horizonte, bem avaliado em Belo Horizonte, foi ministro das Comunicações, que fez com que a gente pudesse... Foi candidato a governador uma vez e perdeu. Ele não chegou a ser candidato a governador, ele perdeu a convenção para o Nilton Cardoso naquela época. Ele perdeu a convenção para o Nilton Cardoso. Nilton é um tratozão, né? Sabe trabalhar na convenção, né? E até ganhou a eleição também, sabe trabalhar na eleição. Então o Pimenta acabou, ele não teve o direito de poder disputar a eleição. Ele saiu da prefeitura, né? Ficou o Eduardo Azeredo, que depois veio a ser candidato e lá na frente ganhar a eleição depois do Hélio Garcia, pelo bom trabalho que ele e o Pimenta fizeram em Belo Horizonte. E essa questão, por exemplo, do avanço que o Brasil teve na questão das telecomunicações, né? Hoje nós temos mais de 200 milhões de celulares, né? E a gente vê, por exemplo, que Minas Gerais tinha 480 cidades que não tinham celular. E o governo federal nem está aí para o povo, deixa sem telefone celular. A ESO fez um projeto, bancou as empresas e essas 480 cidades hoje, elas têm o celular. E agora o governador Anastasia já licitou e a Vivo já vai estar começando, já teve lá em Capitão Enéas, lá em Santana e outras localidades. Vamos estar breve também lá em Fernão Dias, né? Você acha que o Aécio, então, para poder botar 643 antenas de telefonia celular nos distritos que são legalizados pelo IBGE. Você acha que, então, por isso tudo, o Aécio consegue reverter a votação da Dilma aqui no norte de Minas? A Dilma vai... Você é deputado e mais votado no norte de Minas. Sendo... Você acha que os prefeitos que te apoiaram na eleição passada, mas que apoiaram a Dilma, apoiam o Aécio agora? Ah, com certeza. Um sentimento de mineiridade, de um homem sério, de um homem que fez uma construção, que tirou Minas do buraco, que botou Minas numa situação bem avaliada, né? Apesar da desconstrução, da tentativa de desconstrução que o PT faz com todo mundo, isso aí há muito tempo, a gente vê o seguinte: Ministério da Educação. Vai lá no site e olha, quem é a melhor educação do Brasil no IDEB? Minas Gerais. Quem é o segundo a investir mais em números reais na saúde? Minas Gerais. Quem é que investe 13,5% na segurança? Minas Gerais. Isso tudo foi um legado do Aécio, sem sombra de dúvida. Nós fizemos 7.500 quilômetros de asfalto no governo do Aécio. Vamos fazer agora mais 7.500 no caminho de Minas, que já começou. O governo federal, outro dia, estava comemorando que no Brasil inteiro, em 12 anos, fizeram 7.500 quilômetros de asfalto. Então, a diferença realmente é muito grande de uma Minas Gerais para um Brasil, principalmente porque não existe mais pacto federativo. E o governo federal recebe quase 70% dos recursos, deixando as prefeituras à míngua, os governos do estado à míngua. Ô, deputado, mas você tem conversado com os seus prefeitos sobre a necessidade de se eleger o Aécio? Ainda não, porque não é hora da política, né? Só conversas informais aí, né? Mas todos eles Mas você tem sentido isso? Todos eles são Aécio aí, de carteirinha mesmo, e satisfeitos porque melhorou muito o IDH do Estado, muito o IDH de cada cidade dessa, né? Lá mesmo, onde o Marcelo é prefeito do PT, é indígena, Chacriabá, né? O IDH lá melhorou muito. Por que melhorou? Melhorou porque a Aécio conseguiu construir 15 escolas na reserva indígena. Agora mesmo a secretária Ana Lúcia Gazola mandou uma força-tarefa lá para ver o que falta na escola indígena na área de educação, e agora em maio levaremos a secretária Ana Lúcia Gazola lá dentro para que os problemas que tem a gente possa resolver, né? Mandou uma patrol nova antes do governo federal pensar em patrol, né? O governador Anastasia mandou uma patrol nova para lá, mandou R$400 mil para ajudar nas estradas, está mandando agora, através do programa Pro Município, mais R$500 milhão para a cidade, né? Ambulâncias, veículos. Então, assim, nós temos tido um carinho, um atendimento. Agora mesmo, há 15 dias atrás, o governador Anastasia mandou o secretário de Agricultura, Zé Silva, lá nas aldeias indígenas para conversar com as pessoas, fazendo projetos. Vão ser 20 projetos de irrigação que vão ser feitos lá para que o povo possa gerar renda e manter a mesma cultura. Isso no nosso estado inteiro, né? Então, é uma questão realmente de gratidão com a Aécio. E de Minas, né? É Minas no poder, novamente, uma pessoa equilibrada, que vai querer não ficar com briga ideológica,
né? Vai colocar um projeto de governo, porque hoje, o que tem no nosso país? Qual é o projeto do governo? É duplicar a BR-251? É melhorar as estradas? Com certeza não. É atuar na segurança pública com orçamento de 0,35? Não é. É melhorar a saúde, diminuindo os recursos da saúde de 54% para 44%? Não é. Qual o apoio que tem sido dado para os estados na área de educação? Dificílimo. Você é inteligentíssimo. Obrigado. Grande jornalista. Eu quero te dar o dinheiro que os diretores de escola recebem do governo federal para fazer merenda para os meninos. 30 centavos. Como é que você faria? Se você for na padaria aqui, comprar um pão com café com leite, né, fica em R$ 2,50. 30 centavos. Ah, nós melhoramos em 100% em 12 anos, né? Ué, nosso tempo está esgotado. Te parabenizar aí pelo título que você acaba de receber da Câmara lá de Belo Horizonte, e agora é cidadão honorário de Belo Horizonte. Muito justo. É uma alegria. Eu acredito que nem tanto pelo trabalho em Belo Horizonte, mas é um trabalho ardoroso na questão da defesa da saúde pública do povo mineiro. A gente luta muito por essa questão da saúde pública. A gente luta muito também, eu sou presidente de uma frente de apoio à magistratura. Estava vendo um trabalho em que queria desconstruir a questão dos juízes e dos desembargadores. E se nós não acreditarmos na nossa justiça, se nós não ajudarmos a nossa justiça, nós realmente não teremos mais nada no nosso país. Então, o doutor Ebert, o pessoal da AMAIS, o desembargador Joaquim Herculano, presidente do TJ, a gente tem trabalhado muito nisso. E na questão da segurança pública. Quem me deu o título, quem foi o relator do título, foi o delegado Edson Moreira, um dos homens mais inteligentes e importantes na área de apuração de homicídios e de desvendamento apurou o caso Bruno, e desvendamento de sequestros. E sempre que ele traz as coisas para nós, apesar da Assembleia não poder legislar sobre direito penal, a gente sempre está lutando para a melhoria da segurança pública, e o Edson Moreira acabou fazendo uma homenagem a um representante do norte de Minas que luta por essa questão da segurança pública, que é uma situação que levou um homem pobre como o Edson Moreira a ser vereador de Belo Horizonte e que está caminhando talvez para ir legislar no Congresso Federal sobre as coisas que precisam, porque ele está colocando como pré-candidato a deputado federal também lá. Então a gente fica muito satisfeito, aproveito para utilizar sua grande audiência para convidar você no dia 7 de abril, às 19h30 na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que o povo de Montes Claros ligue para algum parente, vai lá ver uma pessoa que sai lá do norte de Minas e consegue ser cidadão de Belo Horizonte lutando por causas, né? Não é porque eu milito ali no bairro de Belo Horizonte para ver se a rua está asfaltada, se ali alguma coisa está funcionando, mas é porque a gente trabalha na questão de segurança pública como um todo, que o governador Anastasia está fazendo muito bem, que o senador Aécio Neves fez muito bem, que a gente fica lutando para poder abrir o hospital lá de Venda Nova, o Risoleta Neves, que eu era presidente do colegiado de secretários municipais de saúde, e hoje ele desafoga bastante o centro de Belo Horizonte. Então a gente fica satisfeito, né? Realmente não é justo, mas meus amigos sempre me dão muito mais do que eu mereço a vida inteira, né? Montes Claros é um exemplo disso, o norte de Minas é um exemplo disso. Né? A gente que trabalha de uma maneira coletiva, né? Eu não fico pegando parente de prefeito, etc., para arrumar a vida dele, não. Eu trabalho no coletivo e acabo sendo, por 2 vezes, o deputado mais votado do Norte de Minas e hoje o 3º deputado da Assembleia Legislativa mais votado. É uma grande alegria. Que é justo o título? Você perguntou? Realmente não é. Meus amigos é que me dão muito mais do que eu mereço mesmo. Eu acho que é mais do que justo. Nós estamos encerrando nosso programa, prometendo que vamos conversar daqui até as eleições mais algumas vezes com o deputado Alex Santiago, porque vocês estão vendo, ele está bem informado. E a gente gosta de trazer aqui no nosso programa gente muito bem informada. Deputado, muito obrigado. Espero tê-lo aqui várias vezes antes das eleições, viu? Eu é que agradeço e peço a Deus que dê muita paz, saúde para o norte de Minas e que a gente possa, nas nossas orações, colocar aí que seja aberta a cabeça da presidente Dilma e ela faça uma medida provisória que ajude os produtores, pequenos produtores, trabalhadores rurais, o povo do campo a conseguir não ter que vender suas terras e ir embora do norte de Minas. Que a presidenta da República ela pode fazer isso, tem como fazer, né? Essa ajuda que tem sido dada para Bolívia, para Venezuela, para Angola, Moçambique, Cuba,
se ela for feita aqui para o pessoal do norte de Minas, ela vai resolver muito mais problema e o Brasil vai ficar muito mais feliz e nós todos muito mais felizes do que deixar lá apenas o governo cubano feliz. Porque, por exemplo, vem médico para cuidar da saúde dos brasileiros. É muito bom que venham realmente mais médicos, né? Mas tem que ter estrutura. O médico precisar de um ultrassom, como é que ele faz? Não tem jeito, ele precisa de uma endoscopia, como é que ele faz? Né? Então, esse dinheiro não fica com o médico, fica com o governo de Cuba. É só uma panelinha que ganha esse dinheiro lá. E a gente fica colocando que o programa Mais Médicos, ele acabou sendo gasto tanto dinheiro na mídia com esse programa, e ele está chegando, o médico é bom que chegue, mas eu comparo ele mais ou menos como assim, vamos combater a fome e vamos contratar a cozinheira. Aí não tem fogão, não tem comida, não tem panela, né? Mas a cozinheira está lá e a gente está combatendo a fome e vamos botar na televisão que está combatendo a fome, que está combatendo a fome, que está melhorando. E na realidade, você que está aí me assistindo, você sabe que a questão da saúde, ela está muito difícil e não vai ser só com contratação de mais médicos que a gente vai resolver. Não podemos deixar nossos hospitais quebrando, não podemos deixar a situação aí como está, da pessoa nas filas aí o tempo todo, e não é no norte de Minas. Liga a televisão de noite, no Brasil inteiro, você vai ver questão de hospitais e essa situação dramática. Inclusive os hospitais públicos. Passaram por uma auditoria agora do Tribunal de Contas da União e nós vimos lá que em todos eles está tendo fila, mau atendimento, aparelhos quebrados, aparelhos faltando, situação de gente para ser contratada. O que é isso? É falta, principalmente, de colocar os 10% do governo federal na questão da saúde. Concluindo o programa, encerrando o programa, queremos dizer, tudo isso que o deputado disse aí, esses problemas todos se resolvem na hora do voto. Muito obrigado.